Oi, pessoal, boa noite. Queria então, só nessa mesa de encerramento, aproveitar para agradecer, né, a todos e todas vocês que estiveram participando com a gente desse evento. O evento não seria possível sem a presença aqui, né, de tantos alunos e alunas da casa, da Universidade Federal da Bahia, de outras universidades que vieram daqui de Salvador e da Bahia também, que estiveram aqui presentes, prestigiando o evento, e de outras universidades do Brasil, né? Então a gente ficou muito impressionado, desde a convocatória, inclusive de apresentação de trabalho, com a resposta que a gente teve de mais de 12, 13 universidades do Brasil que estão aqui das várias regiões do país e que vieram se juntar a esse evento. Então eu queria iniciar agradecendo a adesão, né, de todos vocês a participar do evento de formas diversas. Agradecer à Universidade Federal da Bahia por ter sediado o evento. A gente teve aqui o apoio de vários servidores, alguns deles inclusive terceirizados, porque os servidores técnicos administrativos estão em greve, mas alguns terceirizados, e a gente teve também do pessoal aqui da segurança, da recepção, vários outros que estiveram apoiando essa organização. Agradecer a CAPES. Esse evento não teria sido possível sem um programa de apoio a eventos no país da CAPES, então foi graças a esses recursos que a gente conseguiu realizar o evento. Então agradeço então a comunidade da UFBA e a CAPES por ter tornado isso possível. A gente tem o comitê organizador aqui que teve com a gente, né, o comitê mesmo que organiza a RIMA, né, vários de nós, a própria professora Ana Garcia, Caio Bugiato, Leonardo Ramos, meu colega aqui que esteve na organização do evento comigo, Jonas Vasconcelos, professor Elza Caixete, professor Carlos Eduardo Martins, professor Luiz Felipe Osório, vários outros que estiveram nesse processo organizativo e várias reuniões, né, online, organizando o evento, né, e tudo isso foi possível então para a gente poder chegar aqui hoje. Agradeço muito a Comissão Operacional Local, especialmente a 4 estudantes aqui da nossa pós-graduação. Sem eles, esse evento não teria sido possível. Então, Francisco Neto, que está aqui, né? Ele que traz todo esse processo para a Ian Felipe, Fernando Camano e Rafael Vieira. Agradecer também ainda aos monitores que estiveram aqui também com a gente, Yasmin Portela, a Aurelinha, que chegou aqui agora, o Lauro, Bianca Barros, Marcel Eric, Ana, só esqueci o sobrenome dela, e Maria Eduardo. Bom, pessoal, é isso. Como é a mesa de encerramento, a gente aproveita para agradecer muito a todas e todos envolvidos e eu passo a palavra então de volta para a mesa. Obrigado. Obrigada, Daniel. Então, vamos dar início com as contribuições do Rodrigo Pascoal. Rodrigo é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, é docente e pesquisador da Universidade Nacional Terra del Fuego, na Antártica e Islas del Atlântico Sur, ou seja, de muito longe, viajou muito para estar aqui com a gente. É pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, sediado na UNTDF, e pesquisa desenvolvimento desde a perspectiva marxista. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. A palavra é sua. 25 minutos. Ok, por favor. É verdade. Sim, tudo bem. Estou com medo de quebrar igual com o vou passar. Hola. Ahí está. Sí, ahora sí. Un segundo. Hola, hola. ¿Escuchan? No. Hola, ahora sí. Bien. Despacio. Sí, lo voy a intentar. Bueno, hola a todos, hola a todas. Voy a hablar despacio para que se me entienda. No hablo portugués, así que trato de entender. Así que voy a hacer el esfuerzo de hablar lentamente. Primero quería agradecer a
la invitación, al convite para participar de este evento que, como dije ayer a la tarde, realmente es muy importante para quienes hacemos teoría crítica marxista en las relaciones internacionales, muy importante para los argentinos y argentinas que trabajamos en estos temas porque no existe un espacio como este, y muy importante para conocernos más allá de las lecturas que podemos hacer, porque la presencialidad tiene esa posibilidad de pasillo y intercambiar en los pasillos que no lo tiene la virtualidad, ¿no? Bueno, particularmente quería agradecer a Ana, que fue una promotora para que estuviera acá. Sé que también Daniel por allá, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos acompañaste en estos días. Gracias a Luis también, que me ha aportado muchos textos en los últimos tiempos y mucha bibliografía para pensar. Bueno, no quiero hacer más preámbulos, quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes y bueno, vamos a arrancar. ¿Te parece? Vamos con la primera. El título de la exposición se llama El imperialismo como problema, forma Estado, sistema internacional de Estados, mercado mundial y jerarquías entre Estados. Y les voy a presentar ahora lo que voy a hacer para luego sí empezar. Primero voy a reconstruir la categoría, lo que voy a hacer es reconstruir categorialmente la noción de imperialismo, ¿sí? Es decir, voy a hacer una reconstrucción de la categoría de imperialismo en el lugar lógico donde tenemos que ubicarla para poder pensar las relaciones entre Estados. Para eso, lo primero que voy a hacer es derivar el Estado como una particularización de la relación entre capital y trabajo, tanto histórica como lógicamente. Esto es parte de un debate viejo. Luego voy a comprender la totalidad concreta del mercado mundial, sistema internacional de Estados, como un particular dentro de esa totalidad, es decir, el Estado es una particularización, un particular dentro de una totalidad compuesta, digamos así. Luego voy a dar cuenta de dos categorías básicas de las relaciones internacionales que aparecen en el mainstream, pero de forma fetichista, que es la noción de conflicto y cooperación. Luego voy a establecer lo que son las categorías, las jerarquías entre Estados, establecer las bases para comprender las jerarquías entre Estados a partir de la categoría de las fuerzas productivas y lo que eso implica en términos de lo que en su momento Trotsky planteó como desarrollo desigual. Esto es una presentación mínima de todo, aviso porque esto lleva un trabajo muy largo. Luego sí voy a vincular las jerarquías con la categoría de imperialismo y para luego sí mostrar el lugar lógico de la categoría de imperialismo como una categoría intermedia en dos sentidos. Bien, el título de la mesa era algo así como Nuevas teorías del Estado y demás. Advierto que de nuevo no tiene nada esto, en el sentido que estamos releyendo, lo que estoy haciendo es releer un debate en particular que fue un debate que se llama debate de la derivación, que es un debate específico en un momento de renovación del marxismo en la teoría del Estado, que fue la última gran renovación de la teoría del Estado, ¿sí? Renovación que estuvo circulando mucho por acá, que fue por una parte Culanzas, Miliband, que no es tan importante en términos de lo que hizo, en términos del aporte teórico, pero fue muy importante en términos de relanzar la discusión, eso lo plantea siempre Culanzas, y luego en donde yo me inserto, que es la discusión de la derivación y particularmente una discusión ahí adentro, que es la discusión del mercado mundial. ¿Dónde partimos? Vamos a partir de las relaciones sociales de producción, es lo determinante para el marxismo, decía Culanzas en algún momento. Y voy a hacer una herejía en el sentido que voy a reivindicar esa definición que da Marx en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, que plantea que dice: el conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica. Si eso lo leemos en términos dialécticos, podemos pensar que las formas específicas en que nos vinculamos las personas entre sí, es lo que aparece en los Grundrisse, es decir, un texto anterior a la contribución y es el momento de desplazamiento en Marx. Podemos entender las relaciones de producción como una forma específica en que nos vinculamos y esa forma específica es el intercambio generalizado. El intercambio generalizado, entonces, perdón si a veces acelero, el intercambio generalizado presupone una forma específica de vínculo entre las personas, que es la relación del intercambio y en que todos los haceres sociales, todas nuestras formas de hacer, se vinculan a través de la forma dineraria. Es decir,
el dinero es un modo específico de vinculación entre las personas, ¿sí? Un modo histórico específico de vinculación de todos nuestros haceres, y eso supone al mismo tiempo la constitución de sujetos jurídicamente libres e iguales. El intercambio generalizado presupone entonces relaciones de intercambio equivalentes en que estos sujetos que se enfrentan entre sí van voluntariamente al mercado y al mismo tiempo intercambian valores equivalentes. Esto ya de por sí hay que entenderlo en que se transmuta en la propia relación, es decir, deviene en su contrario en esa relación. ¿Cómo deviene en su contrario? Deviene en su contrario entre la medida en que la constitución de sujetos jurídicamente libres presupone la separación de los productores de medio de producción, es decir, un hecho histórico que al mismo tiempo esa separación de los productores de medio de producción constituye una relación de compulsión a trabajar, una compulsión a limitar nuestra capacidad de trabajo, y por lo tanto la libertad deviene en necesidad, o mejor dicho, en dominio, ¿sí? Y la igualdad también deviene en su contrario, en la medida en que el intercambio equivalente supone la explotación del trabajo, es decir, la producción de plusvalor, por lo tanto la igualdad deviene en explotación. Esa forma jurídica lo que se va a elevar sobre esa relación de producción, sobre esas relaciones específicas de la producción, que decíamos, la forma jurídica de la relación es la forma, vamos a llamarlo así, lo tomamos como un equivalente a la forma Estado. Ahí ustedes van a encontrar que hay un signo matemático que se llama congruencia, eso significa que entre relación jurídica, o mejor dicho, la forma jurídica y la forma Estado, no hay una relación de equivalencia directa, ¿sí? Sino que es la forma que adoptó históricamente porque se montó sobre formas estatales. Pero eso no significa que sea la única forma jurídica, sino que es la forma más acabada. De modo que, si las relaciones sociales de producción constituyen el punto de partida, el Estado entonces va a estar sujeto, ¿sí? Está subordinado a la relación del valor, y lo podemos decir así, está subordinado a la acumulación de capital y al imperio de la ley, es decir, a la igualdad jurídica entre los sujetos. ¿Sí? ¿Está pensando? Bien, ahora bien, el Estado no existe como uno solo, ¿sí? Esto el otro día lo nombraba Luis Felipe. El Estado no existe como uno solo, el Estado existe como una totalidad de Estados, como una multiplicidad de Estados. El sistema internacional de Estados y el mercado mundial no son una sumatoria de Estados. Hay que entender que el mundo está constituido en una partición de Estados y sistemas, en una partición de Estados y una partición de mercados. Es decir, así como la separación de los productores de los medios de producción presupone la decisión de la explotación respecto a la dominación, el momento político y el momento económico, Estado-mercado, a nivel mundial esa relación también se desdobla en mercado mundial y sistema internacional de Estados. Son dos categorías que están separadas y que hay que entenderlas en su separación y unidad al mismo tiempo. Esto va a ser importante para después. Esto implica que si eso es el mercado mundial, el sistema internacional de Estados, es una totalidad concreta, el Estado es un particular dentro de esa totalidad. No es una particularización. El Estado se particulariza en las relaciones sociales de producción, ¿sí? Que es la forma política, pero el mercado mundial y el sistema internacional de Estados, como una totalidad concreta, presupone que ahora el Estado está constituido al interior de esa relación como un particular, como un momento de esa totalidad, ¿sí? Eso es una diferencia respecto de lo que planteaba una autora en aquel momento, que fue una revolución, digamos así, un giro copernicano, en términos que hay que partir, ella decía, Claudia Bombrano, decía, hay que partir del mercado mundial, no podemos partir de una totalidad. Es como si yo partiera del tercer libro del Capital para ir al valor, ¿no? No puedo partir de ganancia para ir al valor, ¿verdad? Tengo que partir, ¿no? Por eso Marx en ese diseño que tenía él de todos los libros que iban a hacer el Capital, venía primero Estado, después mercado mundial, ¿verdad? Entonces tengo que ir de ese particular, ahora sí al universal, y ahora ese universal me subsume a ese particular, ¿sí? Por lo tanto, el sistema internacional de Estado y el mercado mundial es un resultado y un presupuesto, y por lo tanto un nuevo punto de partida. Espero que se entienda, y si no se entiende, por favor, pueden preguntar. Luego. Esto tiene una importancia para que estudiemos relaciones internacionales. Es decir, los estados ahora están todos vinculados entre sí, obligatoriamente vinculados. Eso significa que la consistencia estatal, o lo que vamos a llamar, si ustedes quieren, soberanía, se define internacionalmente. Así como todos los capitales individuales
tienen consistencia en la competencia intercapitalista, es decir, explotan como un representante del capital en general. Los estados políticamente se refrendan en el sistema internacional de estados, encuentran su consistencia, la soberanía se define internacionalmente, no obstante se ejerce territorialmente, ¿no? Y este ejercicio territorial también tiene una desterritorialización temporal siempre. Más aún en la medida en que estas relaciones están constituidas en relaciones de competencia intercapitalista, presupone, la relación que teníamos antes, que es la relación valor, y luego de ahí vamos a la competencia, presuponen dos categorías que decía yo antes que son dependientes de las relaciones internacionales, pero que aparecen así de forma fetichista, que es la noción de cooperación y conflicto. Las nociones de conflicto y cooperación son estructurales de las relaciones entre estados en la medida en que todos se encuentran compitiendo entre sí para poder convalidar su dominio en su territorialidad, ¿no? Compiten entre sí en la medida en que tienen que convalidar ese dominio, en la medida en que lo hacen, refrendándose en el mercado mundial a través de la competencia intercapitalista, es decir, la acumulación interna tiene que convalidarse globalmente. Eso supone relaciones de conflicto, o podemos llamar así, relaciones de competencia intercapitalista mediada por los estados, por lo tanto es una competencia interestatal. Pero al mismo tiempo, en la medida en que todos los estados dependen del conjunto de los estados y dependen de la acumulación a escala global, se encuentran las relaciones de competencia, ¿sí? Cuya razón última es la subordinación del trabajo para poder convalidar la explotación en el mercado mundial. Bien, entonces los estados a fuerza de perecer, ¿no?, tienen que convalidarse en el mercado mundial. ¿Qué significa esto? Tienen que expandir la acumulación continuamente, perdón si hablo muy rápido, ¿no? A veces tienen que expandir la acumulación continuamente más allá de la capacidad de absorción del mercado mundial. Es decir, que en el interior de esa relación siempre está la crisis. Y al mismo tiempo, esa capacidad de expandir la acumulación se convalida políticamente, en tanto que requiere de su propia, es una condición para su propia reproducción. Es decir, para hacer eso tienen que impulsar continuamente el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Continuamente tienen que ir más allá del desarrollo de las fuerzas productivas, ser como el impulsor del desarrollo de las fuerzas productivas. Y aquí entra una categoría que es muy importante, que es la de personal político. El Estado existe, si bien el Estado es una forma, una relación social, existe estructurado burocráticamente. El Estado no es el Estado en abstracto. El Estado existe como aparatos del Estado, como hoy nombraba la compañera Carolina, ¿verdad? La cuestión de los aparatos hegemónicos y demás. El Estado se estructura burocráticamente, por lo tanto, el Estado se desdobla al mismo tiempo en personal político, ¿no? Un personal político especializado y al mismo tiempo en una burocracia estable. Y ahí entramos en lo complejo de esto, porque la reproducción del Estado supone la reproducción de la burocracia. La burocracia, para reproducirse, tiene que reproducir el Estado. Para reproducir el Estado, tiene que reproducir las condiciones de relaciones de producción. Por lo tanto, tiene que expandir la acumulación. Por lo tanto, tiene que convalidarse en el mercado mundial. El impulso, que es lo que aparece en los clásicos del imperialismo, que es lo que trabaja muy bien en su libro Luis Felipe, en los clásicos del imperialismo eso aparece como pegado entre acumulación y imperialismo, como si fueran lo mismo, ¿no? Es decir, acumulación de capital y expansión imperial. Pero acá tenemos que dar el paso en términos de separar el personal político en la medida en que el éxito, ¿no?, de su reproducción se convalida en el mercado mundial y apunta a ir más allá, siempre, ¿no? Ahí es donde tenemos, entonces, aparece ahí como expanden la acumulación más allá de sus fronteras, y lo tienen que hacer por la propia presión de la competencia intercapitalista e interestatal, ¿sí? Y para ello necesitan expandir las fuerzas productivas. Esto implica algo importante. El sustrato, ¿sí?, de la competencia intercapitalista, mejor dicho, de convalidar que ganaron en la competencia intercapitalista, es el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es un sustrato que no supone que el desarrollo de las fuerzas productivas se traduzca directamente en poder estatal.
No, es la condición básica, la condición anterior, ¿se entiende? Es decir, que es la condición, vamos a decirlo así, de las jerarquías interestatales. ¿Sí? El desarrollo de las fuerzas productivas es la condición de las jerarquías entre estados y por lo tanto al mismo tiempo las jerarquías entre estados va a ser un modo histórico específico en que se desarrolla el conflicto y la cooperación, y vamos a agregar algo más, que esta condición que sean las fuerzas productivas, los nombro como fuerzas productivas y no productividad del trabajo como medida de éxito, en la medida que la productividad del trabajo es posterior categorialmente al desarrollo de fuerzas productivas. Pero más aún, si nosotros lo vemos en términos presentes, y era la discusión, por ejemplo, que planteaba Martins y otros compañeros más en términos de la pérdida de productividad de Estados Unidos, el aumento de la productividad de China, nos podemos perder en algo acá cuando el desarrollo de las fuerzas productivas hoy viene relativamente desplazado de productividad. ¿En qué sentido? En que el desarrollo de diseño, de investigación, diseño y aplicación, ¿no?, está separado del momento de producción inmediato. Entonces, eso puede ser indicativo de un desplazamiento que tenemos ahí. Y al mismo tiempo es el desplazamiento que tenemos en la propia orden categorial. ¿Sí? Bien, ahí si querés. Por eso puedo poner acá que las jerarquías pueden no coincidir necesariamente entre lo político y lo económico. Voy a dar un ejemplo rápido. Un Estado puede ocupar un lugar político que no se corresponde con su desarrollo de fuerza productiva, por ejemplo, heredado, como es el caso de Rusia. ¿Sí? Bien, la medida del poder político, la medida del poder del capital, entonces va a ser su capacidad de imponer un orden económico y político, y como decíamos, el sustrato es el desarrollo de la fuerza productiva. Voy a ir más rápido porque creo que ya voy remando. Não fala mais rápido não, que senão Más rápido, ¿no? Más despacio. Sí. Ustedes no saben el esfuerzo que es para mí hablar despacio. En Argentina, así ponemos un freno porque esto es muy complejo. En Argentina había un actor que hacía como un stand-up que se llamaba Tato Bores, que hablaba a 2000 por hora. Yo tomo ese modelo, perdón. Es por los nervios, no es por otra cosa. Y la ansiedad cotidiana. Bien, yo no quería darle una definición de imperialismo, pero me veo obligado a dar una definición de imperialismo. Me veo obligado porque las jerarquías interestatales, ¿no?, decía, constituyen una forma específica de conflicto y cooperación y son el elemento anterior a la categoría imperialismo. ¿Sí? Es una categoría anterior, ¿no?, jerarquía al imperialismo. ¿Sí? Todo esto tenemos que reconstruir porque si no se nos mezclan todos los niveles de abstracción cuando en tesis de maestría y demás, como aparecían ayer, aparece la categoría imperialismo, aparece la categoría de competencia, aparece jerarquía y no sabemos dónde estamos. Entonces tenemos que ubicar esas categorías. ¿Sí? Bien, porque aparte se nos mezclan y confundimos las cosas, ¿no? E incluso después para posicionarnos políticamente frente a ellas. Bien, vamos a ver una primera definición de imperialismo, vamos a verlo así, como es una incursión de un Estado sobre otro, buscando expandir su capacidad de imponer decisiones sobre ese otro Estado, ¿sí? Y conforma una relación, y esto para mí es más definitorio todavía, conforma una relación de dependencia política y económica para reproducirse del país tercero. Es decir, el vínculo es ida y vuelta, los dos dependen, ¿no? Pero el que depende es el país imperializado, digamos así, ¿no? Depende políticamente y económicamente del país imperial para su propia reproducción. Piénsenlo, voy a dar un ejemplo rápido, que es la Cuba pre-castrista, ¿sí? Depende de Estados Unidos para su propia reproducción, ¿se entiende? Depende tanto políticamente, ¿no?, como económicamente, en los dos sentidos. Una relación imperial en sentido estricto es una relación de dependencia profunda, ¿sí? No cualquier relación de jerarquía, porque si no podríamos decir que la gran definición de Lenin, como parecía ayer en una tesis maestría que estábamos hablando con el compañero, cualquier país que exporte capital, cualquier país puede ser imperialista, entonces podemos hablar de todo tipo de imperialismo. Chile sería imperialista con Argentina, ¿verdad? Argentina lo sería con Uruguay, y así entraríamos en una cadena imperialista donde si todo es imperialismo, nada es imperialismo. ¿Se entiende? Bien. El desdoblamiento de lo económico y lo político, como forma de dominación y forma de explotación, suponen también una decisión de tipos de imperialismo. Imperialismo político y imperialismo económico. No son exactamente lo mismo. Sin embargo, ese desfasaje es temporario, no puedo desenganchar completamente.
Pensemos en esto, de Italia y sus impulsos imperialistas en los años 20. ¿Sí? Tuvo una experiencia mínima, tuvo que recluirse, ¿verdad? O sea, ese intento de avanzar sin el desarrollo de las fuerzas productivas, que luego se va a traducir en poder militar y demás, no puede hacer nada. ¿Sí? Bien, 20 minutos más tengo. Mejor, gracias. No. 5 minutos. Ya termino, te juro que ya termino. Bien, vamos entonces con una segunda definición de imperialismo. No, acelera. No acelera. No acelera. Vamos a entenderlo así. Una segunda definición de imperialismo. Las relaciones imperialistas suponen un modo de articulación de lo económico y lo político a nivel mundial. Ya bajamos en el nivel de abstracción, ¿sí? Ya no es conflicto, cooperación con jerarquías, sino que supone un ordenamiento, ¿sí?, en una escala ya específica de relaciones entre estados, ¿sí? Y se expresa en un entramado institucional mundial, ¿sí? Ahora voy a dar un ejemplo para que quede claro. Conforma un ordenamiento jurídico global, ¿sí?, y ese poder se recuesta sobre la capacidad de ejercicio de violencia de ese Estado imperial sobre el conjunto de los estados, garantizando las relaciones de intercambio globales, ¿sí? Constituye una unidad contradictoria a nivel global, ¿sí?, de libertad y igualdad, libertad y dominación, igualdad y explotación. Ahí lo que van a ver en esa seguidilla, ven que hay como que dice imperialismo, jerarquías, cooperación, es el orden lógico de la categoría. Imperialismo entonces presupone una categoría intermedia. ¿Entre qué? Es una categoría intermedia entre Estado, mercado mundial, ¿sí?, y es entre el conflicto y la forma específica que adopte eso, ¿sí? ¿Se entiende? Es una categoría intermedia del orden jurídico global, ¿sí? Por eso como es una categoría intermedia que está debajo del sistema internacional de Estados, del mercado mundial, y tiene como presupuesto las jerarquías interestatales, cuyo sustrato, ¿cuál es? La competencia, bajo la forma de Estados en competencia, ¿no?, de competencia interestatal. Competición. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué compiten estos estados? Entonces sí, compiten por porciones del plusvalor realizado en el mercado mundial y por lo tanto atraerlo, realizarlo, las dos cosas, y conseguir mejores posiciones en el sistema internacional de estados. Bien. No quiero seguir leyendo. Vamos a un elemento importante entonces. El imperialismo puede ser pensado como un primus inter pares. Es decir, que si son de ciencia política, las nociones pueden venir sobre la noción de parlamentarismo. El parlamentarismo presupone que un legislador en particular se constituye como un primero de esos y es el que ejercería como la presidencia, digamos así, ¿no?, temporaria, el primer ministro. Por eso es un primus inter pares. Pero si es un primus inter pares, va a ser la forma política de ese conjunto de estados, es decir, la forma jurídica por excelencia, ¿sí?, de ese conjunto de estados, donde se condensan el conjunto de las contradicciones del capitalismo a nivel global. Como todos los estados, entonces supone un nodo, ¿sí?, en el que se procesan los antagonismos internos y externos. Si los estados están vinculados entre sí obligatoriamente, el antagonismo de clase que se desarrolla internamente al mismo tiempo lo exterioriza, ¿sí?, en sus posiciones, por ejemplo, en negociaciones internacionales, ¿sí?, y al mismo tiempo interioriza las contradicciones anteriores. A quienes les gustan pulanzas, eso lo aparece en el trabajo del 73, el de clases sociales, cuando plantea cómo la importación de capital y la importación de capital desestructura las relaciones de clase, modifica la estructura de clase, ¿sí? Eso es muy importante, por ejemplo, lo que planteaba Isabela ayer en términos de lo que estaba discutiendo, cómo la transformación de China también modifica la estructura de clases, ¿no? Bien. Al mismo tiempo, ese Estado imperialista, en términos que primus inter pares, es, vamos a llamarlo así, la punta de lanza, el Estado de vanguardia, el primero que está delante de todo, ¿sí?, del capitalismo global. Por lo tanto, ese Estado al mismo tiempo representa, ¿sí?, vamos a hacerlo así, a los capitales más desarrollados, no solamente a su interior, sino del conjunto del capital. Se le impone internamente algún tipo de supranacionalidad en ese sentido, ¿sí? Va más allá de sus propios intereses, va más allá de los propios intereses de los capitales que tiene que reproducir Estados Unidos frente a sus posiciones en la OMC, ¿verdad?, lanzando la OMC. Pero al mismo tiempo,
¿sí? Tiene las contradicciones internas, ¿sí? Lo cual tiene que convalidarse internamente. Por lo tanto, Estados Unidos también siendo el primero en frenar la OMC, ¿sí? Bien, por lo tanto eso se expresa en su actuar interno y externo. Eso aparece en los desarrollos de París, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Bueno, el libro de París Rubin. Bien, vamos a un segundo entonces elemento para pensar esto de primus inter pares. En su ir más allá, en ese estado imperialista, en realidad todos los estados siempre van más allá de su territorio. Esta idea de estado territorial, capital global, no es del todo cierta. Ni el estado es totalmente territorial, ni el capital es completamente global. Las dos cosas, por un motivo. El estado sí o sí, esto es algo que no nombré antes, pero el Estado sí o sí tiene que desarrollar inmanentemente al Estado una función que es la de insertar a sus capitales en el mercado mundial, ¿sí? Eso que aparecía en Alfater, por ejemplo, en los 70, que parecía como funciones y que se discutió si eran funciones específicas históricas o si son funciones inmanentes. Hay algunas funciones que son inmanentes, por ejemplo, el ejercicio de la violencia. Otra función específica, el insertar a sus capitales en el mercado mundial. Eso debe seguir siempre más allá de su territorio, ¿sí? Constituye algún tipo de desterritorialización del propio Estado. Perdón, ya termino. Tuve que ir muy lento. Y al mismo tiempo el capital también necesita anclar territorialmente, ¿sí? La producción del capital necesita anclar territorialmente. Por lo tanto, que esa contradicción en territorialidad y desterritorialidad se le presenta tanto a ese Estado imperial, pero de forma mucho más, no así como concentrada, ¿sí? Bien, vamos a ya lo último. Esto me genera una serie de preguntas. Si la jerarquía y la propia noción de imperialismo tiene, si es válido o no. Hoy Luciana decía, a mí no me hace falta la noción de imperialismo. ¿En qué sentido? En que si es un primus inter pares, si es una forma específica en que se ordena el sistema internacional de estados, ¿qué tiene de específico la noción de imperialismo? ¿No? La noción de John Powell, ¿no? La categoría imperialismo indica un orden internacional específico y, vamos a decirlo así, como orden internacional específico constituye un equilibrio de clases, ¿no? Específico, una forma específica de cooperación y conflicto, una forma específica de vínculos entre estados. Voy a dar un ejemplo para que se entienda esto. Bretton Woods constituye una forma específica del antagonismo entre capital y trabajo con relaciones de fuerza específicas en la medida en que es el reconocimiento de la clase trabajadora como a través de la relación salarial en el sistema internacional de estados. Al mismo tiempo presupone una relación de clases a su interior en términos de la subordinación de la fracción financiera frente a la fracción industrial. Al mismo tiempo presupone un equilibrio, un equilibrio entre estados. Estados Unidos imponiéndose y definiéndolo en el terreno militar frente a Gran Bretaña, ¿sí? Es decir, y ordenar al mismo tiempo supone un ordenamiento jurídico internacional que es todo el sistema de Bretton Woods, ¿sí? No es puro orden categorial lo que estoy diciendo, ¿sí? Por lo tanto, supone, decía, un modo histórico de desarrollo capitalista, condensa un modo de articulación de conflicto y cooperación entre los estados, esto que decía antes, y absorbe a su interior contradicciones globales, internas, Estados Unidos absorbiendo la inflación de todo el mundo, por ejemplo, y el problema que tiene con la moneda dentro del sistema de Bretton Woods, ¿sí? Bien, ¿qué es lo específico del imperialismo? Es pregunta para todos nosotros. Muchas gracias, ahí tienen las referencias. Muitíssimo obrigada, Rodrigo. Espero que tenham entendido 20% do que ele falou. Brincadeira, tá? Muito obrigada. Bem, vou passar para o Guilherme. Guilherme Leite Gonçalves já falou no primeiro dia, né? E hoje vai também nos ajudar aqui a encerrar o evento com suas reflexões. Guilherme é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar aqui, em vez de ler tudo, gente, eu vou aproveitar e falar só o que tem em alemão aqui, só para vocês saberem que eu também falo, tá? Ele é pós-doutor na Universidade Humboldt, na Humboldt Universität. Ele também estudou na Freie Universität, Berlim e Bremen. Ele é fellow do Kolleg Postwachungsgesellschaft. Postwachstumgesellschaft.
Bom, vou então economizar. Esse aqui É isso que dá falar alemão. Ainda mais nesse contexto de guerra da Palestina. Fui querer me mostrar, tá vendo? Isso aqui quebrou antes, cadê a Rejane? Rejane, pobre Rejane, quebrou na mão. O microfone é para a Palestina. Bem, muito obrigada, Guilherme, pela sua presença, inclusive disponibilidade de estar nas duas mesas, inauguração e encerramento. Opa. Obrigado, Ana. Muitíssimo obrigado, Ana, pelas palavras amigas, sobretudo, que, na verdade, elas revelam muito mais o nosso diálogo, o nosso respeito, a nossa amizade do que qualquer outra coisa. Eu gostaria, antes de começar a minha apresentação, de, mais uma vez, agradecer ao Daniel pelo convite. Eu considero este evento um dos mais interessantes que eu participei nos últimos tempos. Já conhecia todos aqueles que palestraram aqui ao longo desses 3 dias, quer no que se refere à sua obra, quer no que se refere a um diálogo presente, aqueles que eu não conhecia pessoalmente, agora passei também a conhecer, e aprendi muito nesses últimos 3 dias. Foi um diálogo tão rico que eu considero que introduzi uma série das questões aqui levantadas para o desenvolvimento da minha própria agenda de pesquisa. Me sensibilizou profundamente os debates e os diálogos que nós fizemos. Eu não vou falar o nome de cada um daqueles que participaram aqui, mas, enfim, todos eles contribuíram. Foi para mim um aprendizado muito grande. Eu gostaria, na pessoa do Daniel, sim, de agradecer a todos e todos, bem como aos pesquisadores e pesquisadoras que acompanharam e fizeram perguntas estimulantes ao longo dessas discussões. Conversei com o Daniel quando ele me pediu para fazer essa segunda palestra também, e que me deixou também muito feliz e muito honrado por poder, de alguma maneira, dar continuidade a questões levantadas e tentar costurar diálogos que foram estabelecidos ao longo dos 3 dias. Mas a minha ideia foi a de trazer para vocês uma reflexão sobre as transformações do Estado capitalista. Eu não sou do campo das relações internacionais, mas notei que o debate sobre o Estado capitalista é bastante intenso no campo das relações internacionais, o que não é na sociologia. A sociologia abandonou nas últimas décadas o debate do capitalismo. Eu falei para vocês na fala de 2 dias atrás o efeito da segunda geração de Frankfurt no que se refere ao esquecimento do capitalismo como categoria analítica, e posso afirmar para vocês que, do ponto de vista da sociologia política, há também um esquecimento da categoria Estado capitalista. Então, recuperá-la no campo da sociologia significa também nadar contra uma corrente que considera essa categoria não mais válida para a explicação da complexidade da sociedade moderna. Só mostra o quanto a sociologia está contribuindo pouco para entender a sociedade moderna. Um déficit analítico, inclusive um déficit, que eu falava com o Victor há pouco. Hartmut Rosa, Stefan Lessenich e Klaus Dürr vão escrever um manifesto em 2012 decretando a incapacidade do pensamento sociológico de descrever o que estava acontecendo após 2008. Precisava recuperar o Estado capitalista, precisava recuperar a categoria de capitalismo. E uma das principais formas dessa recuperação veio pelo conceito de acumulação primitiva do capital. E é por aí que eu vou começar essa caminhada. A acumulação primitiva do capital, aqui pensada já em termos do princípio da expropriação, não como uma acumulação originária, não como um ato da pré-história do capitalismo, mas sim como Marx vai desenvolver ali no final do capítulo 24, no último tópico do capítulo 24 do volume 1, e vai retomar no volume 3, mas como um processo contínuo que possibilita que o capitalismo supere seus limites por meio da mercantilização permanente
de espaços não mercantilizados ou ainda pouco mercantilizados ou pouco integrados ao circuito do capital. A grande questão que eu acho que essa teoria nos oferece é pensar o lugar das expropriações violentas no desenvolvimento do capitalismo. Essas expropriações, na verdade, elas são condição, elas levam à estabilização das relações de troca e, portanto, à repressão fetichizada da criação de mais-valia via apropriação de tempo de trabalho alheio. A condição para isso, portanto, é o processo expropriatório de tomada do outro, que permite com que a troca de equivalentes posteriormente se desenvolva. O que nós temos visto, e é por aí que eu vou caminhar, é uma escala cada vez maior desses processos expropriatórios. Vou voltar um pouquinho para o Marx ali agora no último capítulo do volume 3, quando o Marx interrompe, os manuscritos do último capítulo são interrompidos de maneira abrupta, até se coloca isso ali no final, mas quando ele descreve as três grandes classes da sociedade capitalista, trabalhador assalariado, capitalista e os proprietários de terra. E ele vai dizer abertamente que eles são resultados de um processo de expropriação. Pois bem, a expropriação ela gera a compulsão para que os trabalhadores vendam a sua força de trabalho, e a conversão dos recursos necessários em capital. O efeito colateral é o surgimento da propriedade exclusiva da terra em favor de outros poucos indivíduos. Quando meios de subsistência são assim expropriados, os expropriados são obrigados agora a lutar pela sua preservação física, os expropriadores pela valorização de seu capital e os rentistas para fazer valer seu direito de extrair os retornos de sua propriedade. Agora eu vou dar um grande salto para a financiarização. Na financiarização esse processo é acelerado. Falei para vocês já e não vou entrar em muitos detalhes, mas ela é um estágio em que a base da acumulação dá preferências aos imperativos dos juros e da propriedade de ativos financeiros ligado à reprodução do capital portador de juros, que se desdobra em capital fictício. Nessas condições, os proprietários de ações ou títulos financeiros reivindicam a capitalização das rendas associadas ao empréstimo da sua propriedade, dinheiro, e assim possuem aquilo que eu falei lá da outra vez, o direito ou a reivindicação de se apropriar de parcelas cada vez maiores dos lucros extraídos sobre a produção. Considero que isso é um desenvolvimento categorial do capitalismo. Então, algumas críticas que eu teria uma perspectiva industrializante, eu vejo isso como um desdobramento necessário da centralização e da concentração do capital. Diversos capitalistas se organizam em trusts, ou diversos conglomerados capitalistas se organizam em trusts ou em fundos, e eles desenvolvem um mecanismo de distanciamento das atividades produtivas, de modo que, com base nesse direito às rendas futuras, eles possam esperar confortavelmente a valorização de sua propriedade, dinheiro, criando uma certa indiferença em relação ao processo, como esse dinheiro é valorizado, como esse dinheiro vai virar delinha. Isto é, eles delegam a exploração do trabalho a terceiros, mas não podem renunciar. Eles não podem renunciar à produção de excedentes que depois será apropriado pelo direito às rendas futuras. Isso significa que o resultado que a gente está vendo aqui desde 1980, a participação do trabalho no PIB tem sido cada vez mais diminuta. Este processo, o que haveria de novo nesse processo? Eu considero que é o ritmo e a escala das expropriações. O ritmo das expropriações tende a aumentar ainda mais em situações de crise, devido aos riscos de perdas para o capital. A crise exige um ciclo agressivo expropriatório que se materializa em privatização de direitos, de bens, de serviços públicos ou de serviços, bens coletivos. A lógica, portanto, é explorar o potencial de remercantilização de espaços ainda ou pouco mercantilizados, a fim de aliviar as situações de sobreacumulação ou de superprodução de mercadorias ou de ativos
financeiros. Tá? Como esses atos são explicitamente violentos e se apoiam excessivamente no caráter coercitivo, as expropriações, isso é uma questão que eu tenho trabalhado há um certo tempo, elas não dependem de consentimento dos expropriados. Tá? As expropriações têm, portanto, um risco permanente de ampliação do dissenso social, do antagonismo e do conflito. Na forma de confisco de direito, expropriação de terras, privatização de bens, enfim. As expropriações, elas não são aceitas de bom grado. Antes eu tinha transporte público, agora tenho que pagar por ele. Por mais que isso não se transforme num ato de violência revolucionária, isso evidentemente gera insatisfação. Isso evidentemente gera frustração e desilusão. E se opõe, portanto, a demandas populares. Essas frustrações tendem a gerar inquietações nas instituições políticas e nas estruturas sociais e populares. E a fim de se aliviar desse caráter antipopular das expropriações, eu tenho tentado identificar de que maneira que o alívio desse caráter antipopular ou dissensual das expropriações tem gerado a ascensão de grupos de extrema-direita, como, digamos, discursos e atores políticos que combinam a retórica punitiva desonerando o capital financeiro, as formas financeiras da acumulação, culpabilizando um outro construído artificialmente e tratado como inimigo. É assim, Luciana tinha falado de Adorno, eu acho que é assim um pouco como, daria para a gente reler um pouco o teorema adorniano de que a extrema-direita se torna uma forma de expressão da insatisfação social, agora num âmbito extremamente expropriatório. Ela permite que as tensões sociais sejam reenquadradas, retiradas da reprodução do capital, das expropriações capitalistas, dessa dimensão financista da reprodução capitalista, e é reenquadrada com base em uma matriz chauvinista, criando artificialmente responsáveis pelo atual estado de coisas, os comunistas, a mulher, o homossexual e por aí vai. Se aumenta a conflituosidade, aumenta a demanda por mais repressão. O ciclo agressivo das expropriações tem se desenvolvido com base num círculo vicioso, no qual os meios de alívio do efeito dissensual contra as expropriações, a extrema-direita, fortalece os próprios aparatos repressivos do Estado e assim autorizam a intensificação dos meios violentos da própria expropriação. A necessidade, portanto, de blindagem dos governos expropriadores os torna ainda mais expropriadores e, digamos, a dimensão da crise tende a levar a formas autocráticas de construção desses processos. Não vou entrar aqui porque vai me faltar tempo, mas eu acho que isso é um potencial muito grande para, mais uma vez, bater em Jürgen Habermas. Habermas traz a ideia de que havia uma crise de legitimação no capitalismo tardio e o problema habermasiano, portanto, era a perda de legitimidade dos sistemas políticos democráticos enfim. Na verdade, o que nós estamos observando é o surgimento de uma autoridade autocrática que, por sua vez, consegue, eu vou tratar disso daqui a pouquinho, combinar, aí sim agora, efeitos de coerção e de coesão. E a autocracia e a extrema-direita está sendo bastante eficaz na combinação da coerção e da coesão no interior desses processos. Um trabalho muito interessante que eu tenho me baseado para interligar esse tipo de coisa são estudos sociológicos chilenos. O Pablo, não sei se está aqui ainda, mas enfim, colegas. A professora Cátia Araújo, do Chile, tem trabalhado com a ideia de que se desenvolveu, durante a ditadura chilena, uma autoridade autocrática, uma autoridade autoritária, que demanda, por conta do medo do outro não corresponder aos ditames prescritos pelas políticas, demanda a forma autocrática e autoritária para assegurar a eficiência da política. Então, em torno dessa noção de eficiência, surge uma certa legitimidade autocrática, algo que, evidentemente, a segunda geração de Frankfurt nem teria sonhado em discutir. Mas, enfim, acho que esse é outro tema que eu não gostaria de entrar, sob pena de o tempo ser muito
enfim, vou utilizar excessivamente o tema para isso. Quero voltar para uma dimensão mais empírica agora do negócio. Início do século XXI. Né? Assistiu, nós sabemos, uma superprodução de ativos fictícios baseado no endividamento, né, das famílias trabalhadoras norte-americanas, que se deu por meio de empréstimos hipotecários concedidos por bancos. Né? Essa superprodução se manifestou em práticas de securitização e ressecuritização, né? E os bancos desenvolveram uma estratégia fantástica do ponto de vista da sua própria acumulação, que é para evitar a falta de liquidez, né, devido ao longo tempo do pagamento das hipotecas, eles simplesmente excluíram elas dos seus balanços, né, convertendo elas numa massa de crédito negociável, né, uma massa de crédito securitizada e negociada, que eram vendidas a preços muito mais altos do que as próprias dívidas originais, né, que os trabalhadores faziam com os bancos para pagar as suas casas. Como os bancos acabavam recuperando esse capital, eles podiam reiniciar essa operação, que era altamente lucrativa, e nós fomos vendo, sobretudo num contexto de redução da participação do trabalho no PIB dos Estados Unidos, nós fomos vendo a formação de uma bolha especulativa, o aumento dos preços dos imóveis, foi, enfim, não correspondendo àquilo que estava dando a capacidade de pagamento da classe trabalhadora, e esse consumo da família, num determinado momento, torna-se insustentável, e nós vamos ver inadimplências, e a bolha especulativa estoura. Agora, o que me interessa para pensar o Estado capitalista é a resposta adotada pelo sistema político mundial, né? E o Elmar Altfater, alguém muito caro ao trabalho da Ana também, é ele o primeiro que vai formular vai cunhar aquela fórmula do salvamento político, né, do sistema financeiro pós-crise de 2008, salvar o sistema financeiro e redistribuir os passivos para toda a população. Entre dezembro de 2007 e junho de 2010, o governo dos Estados Unidos transferiu via Fed 16 trilhões de dólares para bancos e agências de investimento na forma de empréstimos com juros quase a zero. Carlos Eduardo tinha, enfim, isso já faz parte de sua importante obra, né? Já tinha falado da mudança do papel da dívida pública com o neoliberalismo ao longo das décadas de 60, 70, 80. Em 2008, essa mudança de papel ela se cristaliza. Agora, o endividamento público é para proteger o sistema financeiro. Não é mais para fazer investimento público, não é mais para garantir o desenvolvimento social. E essa reorientação, né, ela vai ter um problema muito sério, né, que ela vai ter que assegurar, né, via seguranças, inclusive as jurídicas, que, não obstante esse desembolso todo público para salvar o sistema financeiro, o Estado vai continuar ainda tendo capacidade de adimplência dos proprietários dos títulos da sua dívida pública. Tá? E para isso, a forma como ele vai fazer isso é programa de austeridade no mundo inteiro, em que a Angela Merkel vai ser um dos principais atores desse processo, sobretudo diante da crise grega. Não vou entrar nos detalhes do pacote da Grécia, que vai ser referência para o mundo inteiro, mas foi obrigada para de alguma maneira, né, ter o seu programa de resgate via Troika. Foi imposto à Grécia cortes automáticos em gastos sociais sem consulta do parlamento, aumento de imposto sobre o consumo, programa de privatização, acabaram com o sistema previdenciário grego, enfim, foi algo extremamente radical. E qual é o ponto? Esse processo expropriatório que se dá via esses programas de austeridade como mecanismo de recuperação vai exigindo ou vai demandando protestos em massa no mundo inteiro. Occupy Wall Street, indignados na Espanha, as lutas pela educação universitária gratuita no Chile, Primavera Árabe, jornadas de junho, não é só por 10%, nasce de uma questão de transporte público. E eu acho que esses protestos, eles indicam uma desaprovação, ou explicitam o caráter conflituoso
do excesso de expropriações. E para isso é necessário um Estado expropriador, um Estado extremamente violento, que as condições do fetichismo jurídico descrito pelo Pachucanes vai para o beleléu. Ali é uma violência que prescreve explicitamente a desigualdade. Basta pensar que o povo grego votou contra o pacote, 61,3% da população grega foi contra o pacote, e mesmo assim o pacote foi implementado pelo partido de esquerda, pelo PSOL da Grécia. Enfim, o caso brasileiro tem evidentemente paralelos. Regiane já falou na intervenção dela, mas o interesse em neutralizar o potencial dissensual das expropriações e da austeridade de Dilma Rousseff levaram a uma onda repressiva com a promoção de um golpe jurídico parlamentar que autorizou o Temer a impor um teto nos gastos públicos por 20 anos e conseguir fazer uma reforma trabalhista que simplesmente transforma as garantias trabalhistas em trabalho autônomo ou informal praticamente. E com isso se aumentou o processo repressivo no Brasil, desde uso de garantias de lei e ordem, intervenção federal e do Exército nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, morte de Marielle Franco, enfim, um processo avassalador. Mas Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Temer tinha 3% de aprovação social. Pelo índice de projeção, que pode ser mais para 3% ou menos para 3%, esqueci agora o termo que usa para... A margem de erro, o Temer podia estar com 0% de aprovação social. E esse é o ponto, quer dizer, isso mostra que as políticas expropriatórias, embora sejam absurdamente violentas, demandam algum tipo de consenso, um mínimo de consenso, demandam um mínimo de legitimidade. E no meu modo de ver, o bolsonarismo ele é capaz de promover a aceitação social para os processos expropriatórios. Ele converte o conservadorismo radical, mais uma vez com Adorno, na expressão dominante da insatisfação com as expropriações, desonerando o capital financeiro e criando falsos culpados através de práticas discriminatórias. E aquele discurso que as mulheres não votam no Bolsonaro, os negros não votam, nós vimos que votaram no Bolsonaro. Ativa o bolsonarismo, aquilo que talvez uma especulação, aquilo que o Francis Fanon chamava de sonhos de possessão dos despossuídos. Isto de alguma maneira, ele cria o desejo de ser colonizador. E isso vai permitir com que ele articule com êxito violência e legitimidade. Caminhando para o meu fim, eu entendo que esse Estado expropriador altamente violento, ele vai de alguma maneira ser abalado com a crise da Covid em 2020 e em 2021. Ao mesmo tempo que a pandemia expôs a urgência da prestação de saúde pública e ciência, desmantelou a economia produtiva e financeira. E acho que exigiu ali, sim, um novo padrão expropriatório. A Daniela Gabor, uma economista húngara que leciona na Inglaterra, agora me fugiu a Universidade da Gabor, ela vai cunhar o termo de-risking state, o estado do desriscamento, que retira, que praticamente, digamos, é quase que um modelo de Estado que mobiliza organizações, instituições, normas implícitas e explícitas para absorver os riscos do processo expropriatório e os riscos da capitalização do capital, da reprodução do capital por de juros, da reprodução do capital financeiro. E o exemplo do The Risking State é o pacote do Biden. Vejam bem, o pacote do Biden reproduz o padrão de quantitative easing, quer dizer, injeção de dinheiro público no mercado financeiro pelo Fed e compra desmedidamente títulos, mas também faz algum tipo de profusão de recursos públicos para garantia de emprego, renda e saúde. E tal pacote tem algo interessante, que é a capacidade que ele tem de blindar a reprodução ampliada do capital fictício e portador de juros dos riscos de inadimplência. Ele introduz mecanismos de transferência monetária
para as famílias, ao mesmo tempo que ele combina com um plano de suspensão das dívidas. Então, tem transferência via benefício, enfim, há lá Bolsas Famílias da vida, enfim, transferências monetárias e, ao mesmo tempo, planos de suspensão das dívidas. Mas essas medidas não aprofundam o sistema de bem-estar social para valer, né, que está debilitado há décadas, sobretudo nos Estados Unidos, que já tinha um modelo de estado de bem-estar social de cunho liberal, e, ao mesmo tempo, concede dinheiro para a população, e suspende as dívidas que existiam anteriores, para se endividar novamente com questões de saúde, educação ou de meios de subsistência. Isso vai agravando a dependência da classe trabalhadora e do pobre no mercado. Indo já realmente para o final, acho que Lula 3 é uma expressão de de-risking state, na medida em que diversos programas confirmam esse modelo de um Estado fiador, né, da acumulação financeira. A começar com o programa Desenrola Brasil, tá? Voltado aí para a solução de altos níveis de inadimplência. Ele se mostra indispensável, né, num quadro de retração de gastos públicos por força da mudança do marco regulatório, com a aprovação desse novo arcabouço fiscal do Haddad. Restringe os gastos sociais, precisa reciclar as dívidas, suspende as atuais, para que se possa fazer dívidas no futuro. Mas o principal tópico desse processo, o Daniel já trabalhava disso na sua apresentação, eu creio que são as parcerias público-privadas, né? Ela inova no sentido de que inova o seu ritmo no de-risking state. Tá? A quantidade de parcerias público-privadas, PPPs, aumenta muito, mas tem uma novidade, ela se estende demasiadamente para a área social. Tá? Legislações como a alemã, a inglesa, a brasileira, esse decreto recente que o Haddad acaba de soltar, passam a incluir um conjunto de setores sociais que não faziam parte dos projetos de parceria público-privadas anteriormente, que estavam muito associados até então à reforma, à reestruturação urbana e associado, como já tinha dito Daniel, a respeito dos mega eventos. Agora é expressamente, juridicamente prescrito que elas podem chegar ao saneamento básico, irrigação, educação, saúde, segurança pública e sistema prisional, nós estamos vendo toda a crise que está dando agora no Brasil em razão disso, parques urbanos, unidades de conservação, ou seja, entra para a questão da natureza também, enfim, vai entrar para preservar, equipamentos culturais e esportivos e habitação social. Nós temos, portanto, no atual contexto, um eixo em que a parceria público-privada, a PPP, ela passa a abarcar a esfera social em sua totalidade hoje em dia. O Estado amplia com isso a função de garantidor do negócio privado, com base nas parcerias público-privadas citadas. No caso brasileiro, em abril de 2023, o Tesouro Nacional divulgou uma nova medida que reforça a rede de segurança dos investidores privados, dizendo o seguinte, que há agora, para qualquer parceria público-privada, uma garantia federal com recursos diretos de tesouros para os entes federados sustentarem operações com instituições financeiras internas e externas. Então, a emissão de títulos que são utilizados para pagar o parceiro privado, isso aconteceu desde sempre, emite-se título na Bolsa de Valores para pagar o parceiro privado numa parceria público-privada. Agora, isso tem uma garantia expressa do Tesouro Nacional, caso haja algum tipo de perdas financeiras nesse processo. Qual que é o resultado dessa história? E aí, concluindo definitivamente, de outubro de 2023 para cá, nós tivemos mais de 340 parcerias público-privadas, o que na média é um número absurdo se comparado com o passado. Resumindo para a conclusão daquilo que eu gostaria de jogar aqui para a conversa e para a discussão com vocês.
O Estado capitalista, né, de 2008 para cá, né, entre 2008 e 2020, vai desenvolver uma forma extremamente violenta. É um Estado expropriador, né, com os mecanismos, né, de rapinagem e roubo, né, dos bens públicos e dos meios de subsistência, tal qual descritos pela acumulação primitiva do capital. Esse Estado se transforma em 2020 com a crise do Covid e com as mudanças de padrões normativos e culturais que, de alguma maneira, vão ser reivindicadas, como a saúde, o cuidado do outro. Que a extrema-direita entra em pouco em crise. Eu acho até que isso, óbvio que eu não vou afirmar de maneira hiperbólica, mas isso tem a ver, eu acho, com a derrota eleitoral do Bolsonaro. Mas vai exigir um outro tipo de expropriação, a do de-risking state. Agora, o Estado precisa assegurar expectativas de financiamento, precisa garantir que essas expectativas possam se realizar com mais segurança. Para isso, ele se transforma em um fiador. Evidentemente que nós continuamos em crise. E crise é uma geleia, é um espaço muito incerto. Como vocês já demonstraram, Rejane mostrou isso também, quer dizer, enfim, a capacidade de organização da extrema-direita e de se apresentar como aquele que vai fazer valer as novas expropriações que podem ser exigidas pela expansão permanente da acumulação primitiva, está presente. Então, vejo aí o Estado capitalista, portanto, como, enfim, rumo a novos processos expropriatórios, mas que no atual contexto busca, de alguma maneira, se transformar apenas em fiador, não num expropriador com a violência que ele desenvolveu nos anos anteriores à crise da Covid. Mas deixo em aberto todas essas questões para discutirmos, questionarmos, enfim, comentarmos e tentarmos entender o que é esse monstro chamado Estado capitalista. É algo que a sociologia renunciou, mas não dá mais para fazer isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Desculpa. Muitíssimo obrigada, Guilherme. Angustiante apresentação, no mínimo. Eu agradeço muito a mesa, né? Acho que o Rodrigo nos ajudou muito a decompor e a regredir para compreender de uma forma diferenciada a categoria de imperialismo como categoria intermediária, como uma forma social histórica específica do sistema interestatal, o imperialismo como solução, como problema, né? Termina ele para provocar-nos, e Guilherme nos passa esse enquadramento angustiante dos modos mais agudos de expropriação que nos levaram, como a gente viveu no Brasil e agora, né, nossos colegas argentinos vivem lá, né, o autoritarismo de uma extrema-direita como falsa solução dessa agudização das expropriações e da financiarização. E esse quadro mais atual, com a noção do Estado como um fiador, né, que mitigaria os riscos para o capital às custas da vida humana. Bom, perguntas, comentários eu tenho vários, mas abro aqui para vocês.